interrompam durante o raciocínio, tá certo? Porque a parte de hoje é só aplicações daquilo que a gente viu, certo? Então, continuando o nosso capítulo 6, tá? Exercício 5. Então, para verificar a ação de um sistema de controle. Qual que é a intenção dele? É a verificação do seguinte: se eu coloco um ganho, se eu coloco o controle PID completo, na verdade, o integrador, né? Vamos pensar no integrador, já que o integrador ele pode funcionar sozinho ou não. Então, nós temos o PI, nós temos o I, nós temos o PD ou nós temos o PID. São esses os tipos que a gente coloca. Aí um DI, professor, seria possível? Ser possível seria, mas na prática ele não é usado. A gente sempre vai colocar o proporcional junto com alguma coisa. E o único que eu já vi sozinho seria o controle integral, só o controle integral. Mas normalmente a gente acaba usando o PI ali para fazer essa coisa. Então, qual que é o objetivo aqui? Verificar o seguinte, né? Se eu aplico uma entrada de grau unitário aqui, então, eu sei que a resposta dele, né, ele vai agir até que essa parte vai para 1. Se esse daqui, a gente tem um P e T. Porque, afinal de contas, o I ele vai fazer esse ajuste do regime permanente até que a resposta seja igual à entrada. Então, é essa a definição que a gente usou até agora. Então, vamos olhar para ver se realmente é isso que acontece aqui. Então, a intenção também, é claro, é para a gente verificar e calcular todos esses parâmetros com o tempo tendendo a infinito, então R, E, U, C e X, para a gente ver o que está acontecendo no nosso sisteminha aí de controle. Então, o que a gente tem? Nós temos o C sobre U, 20 sobre S, 2 mais S mais 25. Então, já é interessante porque eu tenho uma função de transferência com erro estacionário, então eu mando ela para 1 e ela não vai para 1, na verdade ela vai para 4/5. Nós temos também um outro problema aqui, ó, que eu sei que 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural. A frequência natural é 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 10 vezes o fator de amortecimento igual a 1. Quer dizer, o fator de amortecimento igual a 0,1. É um fator de amortecimento bem baixo, né? É bem baixo. E nós temos o nosso H de S com 10 sobre S mais 10. E aí, olha só, nós vamos adicionar um controlador PID, a gente coloca o KP igual a 5, TD 1/4 de segundo e o TI meio segundo. Então, qual que é o objetivo? Vamos verificar com o nosso teorema do valor final todos esses sinais apresentados no diagrama de bloco. E também fazer uma pequena simulação e entendermos através da simulação o que está acontecendo no nosso sistema de controle. Bom, o que é o importante para agora? O que é o importante? Vamos relembrar o seguinte fato. Tá? Se eu tenho uma função de transferência, tal que a sua função de transferência é o G de S, então, por exemplo, eu tenho uma entrada R e uma saída C. Então, o que me dá o teorema do valor final? Eu vou aplicar isso daqui com uma entrada de grau unitário. Então, o limite de C de T, com o tempo tendendo a infinito, isso daqui pode ser calculado em Laplace, então não há necessidade de fazer a transformada inversa. Isso daqui é, pelo teorema do valor final, o limite de S, C de S, com S tendendo para Z. Então, esse daqui é o teorema do valor final. É claro que a gente tem que colocar ainda, neste momento, bom, vai ser o valor dado em Laplace
o valor temporal é o mesmo valor dado em Laplace, desde que o C de t exista. Isso daí é o capítulo 8, a gente vai verificar se o C de t vai existir ou não. Tá? Isso daí a gente vai... é a última parte da nossa disciplina. Bom, o que é o C de S aqui? O C de S é o G vezes o R. Então, substituir G vezes R. E aí, se o meu R for uma entrada degrau unitário, se o R for o degrau unitário, 1 sobre S, e aí, então, eu cancelo esse S com esse S, e é só, então, pegar a minha função G de S e fazer o limite tender para zero. Então, por isso que quando eu olho para essa função de transferência aqui, ó, quando eu olho para essa função de transferência, fazendo S igual a zero para uma entrada degrau unitário, 0, 0, 20 sobre 25, 4 quintos. Então, eu mando ele para 1 e ele vai para 0,8. Bom, né? Continuando aí, então. O que eu vou fazer? Nós temos um controlador PID, então eu vou colocar todos os nossos valores aqui, ó. Isso daqui vai ser uma entrada degrau unitário. Ah, professor, e se não fosse degrau unitário, como que a gente calcularia isso daí? Porque também vai ser importante hoje. Né? É o seguinte, se for um degrau de amplitude qualquer, então qual que é a amplitude? Esse teorema aqui é exatamente o mesmo, isso daqui é exatamente o mesmo, ó. O C é o G vezes o R, só que agora o meu R de S é o A sobre S. Então, isso daqui é um degrau de amplitude A. Esse S ainda cancela com esse S, então é só multiplicar esse meu sistema aqui, só multiplicar ele em G de S e fazer o S tender para zero. Então, por exemplo, naquele meu sistema aqui, ó, se eu aplicar esse daqui, se eu quiser, bom, qual que é a sua resposta para uma entrada degrau 2, com o tempo tendendo ao infinito? Se eu sei que com uma entrada degrau unitário ele vai para 4 sobre 5, se for um degrau 2, é só multiplicar por 2. Então, 0,8 vezes 2, ele vai para 1,6. Eu mando ele para 2, ele vai para 0,6. Feito isso, e entendido, agora a gente vai colocar o nosso controlador PID. Qual que é a justificativa desse controlador PID? A minha planta G tem erro estacionário. Então, supostamente, esses valores de KP, TD e TI vão melhorar o desempenho da minha resposta. Isso é, a sua resposta será melhor do que a resposta do meu sistema em malha aberta. Tá? Então, vamos lá. Como eu não sei nada do meu diagrama, porque eu só sei esse valor aqui, ainda não consigo, então, usar a regra prática, né? Eu não consigo usar uma regra prática para calcular tudo isso daqui relativamente rápido. Então, não tem jeito, tem que fazer o fechamento de malha, substituir todos os nossos valores, substituir todos os nossos valores na nossa malha fechada e verificar quanto que vale, por exemplo, C de S. Né? Eu tenho essa opção e é essa opção que eu vou usar. Então, né, o nosso controlador é MDS. Pessoal, cuidado com o nosso controlador quando eu tenho um integral, porque ele tem esse S aqui embaixo. Né? A forma como eu estou resolvendo já é fazendo a sua função de transferência, não deixando o somatório, mas já somando todos os termos. Então, como que ela fica? Ela é desse jeito aqui. Peraí, tá meio esquisito, mas aí é claro, né? Eu já fiz a nossa primeira soma, porque a nossa função de transferência, como que ela é a nossa função de transferência? Deixa eu pegar aqui a nossa função de transferência do nosso controlador PID. Então, o M de S, se isso daqui eu vou considerá-lo como um controlador PID, isso daqui é KP que multiplica 1 mais PS mais 1 dividido por T e S, e aqui fecha parênteses. Então, essa daqui é a nossa a primeira equação. Agora, eu faço
o somatório, então multiplico TI para cá e somo todo mundo. Então, eu chego nessa forma que a gente está aqui. Vou substituir os nossos valores, então KP, PD e TI estão substituídos aqui, e aí eu fiz as contas para facilitar a minha vida, ela está aqui. Tá? Bom, vamos calcular então a nossa saída C de D. A saída C de D é limite do S do C de S. O que é o C de S? C de S é o R de S sobre vezes o R de S. Então, se eu cancelar esse R com esse S, continua C de S. E isso daqui é minha malha fechada. Esse meu diagrama de blocos aqui. Minha malha fechada, MG, dividido por 1 mais MGH. Pronto. Está colocado aqui vezes o meu R de S. Agora, vamos pegar, então, as nossas formulações de G, e H e M e substituir nessa equação, assim como o nosso R de S. Então, olha só, está aqui, né? Aí vem aquela coisa que eu acabei de fazer e mostrar para vocês lá no Word. Então, cancelo isso daqui com isso daqui, esse S. Além disso, eu vou multiplicar esses S's e esses termos aqui embaixo. Então, está expandido aqui. Eu precisava fazer essa conta, né? Eu precisava fazer essa conta. Na verdade, não há necessidade, né? Na verdade, não há necessidade. Eu poderia simplesmente, por exemplo, né? Se eu quisesse aqui, aonde eu tenho problema, eu vou riscar onde eu tenho problema. O nosso problema vai aparecer com esse S aqui embaixo. Né? Vai aparecer com esse S aqui embaixo. Todos os outros S do meu sistema podem ser feitos S igual a 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Posso fazer isso aqui? Claro que eu posso. Claro que eu posso, sem problema nenhum. Então, inclusive, fazer a conta, né? Pode só piorar o meu resultado. Quer dizer, eu errar em conta aí no meio. Né? Então, eu peguei, multipliquei o S para cá, havia necessidade? Não, não havia necessidade, eu poderia ter feito desse jeito aqui, sem problema. Né? Chegamos aqui, agora eu vou pegar ainda esse S mais 10, passar para cá e jogar lá para cima também. Então, a gente chega nesse resultado aqui. Agora, eu vou fazer o S tender para 0. Aí, ó, esse daqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, nós temos 200 vezes 10 dividido por... esse daqui, ó, como ele zerou, então ele zerou também esse pedaço aqui. 10 vezes 200, 1. Então, 1 aqui, 1 aqui. Agora ficou mais fácil de eu conseguir resolver o meu problema. Claro que ficou mais fácil. Né? Claro que ficou mais fácil de resolver o meu problema. Né? Para a nossa entrada do controlador EDT, então, o EDT, só lembrando, como que eu faço o nosso EDT? Como que eu faço a entrada do meu controlador? Tem diversos jeitos da gente fazer isso daí. Tem diversos jeitos de fazer isso daí. O jeito que está sendo feito aqui, ó, é o EDT, que é o EDS. O que é o EDS? Vou começar a usar a nossa... tá aqui. O que é o E de S? É o R menos X. Vou usar essa nossa formulação. Inclusive, eu poderia fazer que E de S é o R menos HC. Tanto faz. Né? O que foi feito aqui, ó, R menos X. O que é o meu X? É o H vezes o C. Agora, eu simplesmente vou substituir os nossos resultados. Né? Já foi falado na aula anterior que o C de S aqui, ó, quanto que eu uso? Como isso daqui é 1, então eu tenho que considerar que, com o tempo tendendo ao infinito, isso daqui veio como se fosse
eu usaria como se fosse uma entrada degrau, estilo degrau de amplitude 1. Então, degrau unitário, por isso, 1 de S aqui. Né? Por isso, 1 de S aqui. E aí, ó, cancelo isso com isso, faço isso daqui igual a 0, isso daqui foi para 0. Então, o nosso resultado aqui, ó, 0. Se eu calculei esse daqui, agora fica fácil para mim. Né? Quanto que vale o x? Bom, se entra 1, sai 0, isso daqui tem que ser 1. Isso daqui tem que ser 1. Isso daqui tem que ser 1. Só está faltando o meu u. Só está faltando o meu u. Tá? Como que eu vou calcular o meu u? O u, o jeito que foi feito aqui, ó, o u de t é o S, u de S. O que é o u de S? U sobre R vezes o R. Isso daqui é a malha fechada com relação à nossa referência a ser seguida, que é o R, sobre o U de S. Então, isso daqui fica M de S, 1 mais MGH. Por que foi feito desse jeito? Porque a minha malha fechada agora é desse jeito aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, esse é mais, esse é menos. E aqui eu tenho a nossa entrada. Aqui nós temos o H. Aqui eu tenho o G. Aqui eu tenho o M, e isso daqui vai direto para cá. Isso daqui desce para cá. Então, esse daqui é o meu R. Não, desculpe, aqui eu fiz uma pequena besteira. O M tem que ser na parte de cima. O M tem que ser na parte de cima. Então, aqui, ó. M. Veio para cá, desceu. Então, esse daqui é U, aqui é E, e aqui é o meu C. Então, U sobre R, essa malha fechada, que é o M, 1 mais MGH, que é o que está aqui. Vou substituir agora os valores. Então, olha só, substituindo os nossos valores. Então, toda hora eu estou fazendo a conta, mas eu falei para vocês, olha, não há necessidade de fazer a conta a todo momento. Né? Não há necessidade de fazer a conta a todo momento. Então, com isso daqui, fazendo as contas, chegando aqui, olha só, já foi cortado esse S com esse S aqui. Já foi cortado isso. Então, fazendo as nossas contas, a gente chega aqui fazendo S. Tem D para 0, isso daqui dá 5 quartos. Então, vou colocar lá no nosso diagrama 5 quartos. Agora, vamos lá. Feito isso, então, calculamos o nosso U, Olha só, outra forma de calcular o U, né? O que é o U de S? 1 sobre G de S vezes o C, já que ele entra U em G, saindo o C. Então, C é o G vezes U. E se eu quiser o U é o C sobre G. Então, C sobre G. Substituindo aqui, ó, cancela esse S com esse S, faço o S tender para 0, isso daqui, 5 quartos. 5 quartos. O erro de regime permanente é 0, né? Porque a gente já viu que se o C vale 1, se o C vale 1, então, isso daqui está indo para 1, isso daqui foi para 0. Bom, vamos lá para uma pequena simulação desse resultado aí. Então, a gente tem aqui, o principal é com o nosso controlador PID, o estilo da resposta dele aqui, ó. Então, que ele está em vermelho, então ele subiu aqui, oscilou e veio para cá, ele foi para 1. Se eu quiser calcular o C, o X, o U e o E, eles são dados
aqui embaixo. Olha só o nosso C de T. Isso é interessante, né? Esse C de T é exatamente o vermelho aqui. É exatamente o vermelho aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, o que ele fez? A saída veio para cá. O interessante, o meu sensor X de T. Então, notem que essa amplitude aqui não é igual a essa amplitude aqui. É claro, o meu sensor de erro ele é um sistema de primeira ordem. Então, ele vai dar uma modificada na resposta do meu sistema, sim. Ele influencia, né? Os seus polos estão presentes na resposta. Isso é, os seus polos, não, só tem um polo, né? Já que é um sistema de primeira ordem. Então, por isso que essa daqui, se eu comparar com essa daqui, ela está um pouco atrasada, mas ela não está tão diferente, porque, afinal de contas, foi escolhido um sensor adequado para se fazer a medida da nossa planta. Mas como que o sistema funciona para ele atingir esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui. Para ele atingir esse resultado, vamos dar uma olhada o que acontece na nossa lei de controle. Ela começou num valor bem acima de 10, né? Começou bem acima de 10, ele desceu aqui, veio bem para baixo aqui, e aí ele sobe, com o tempo tendendo ao infinito, ele veio para cá, que é exatamente o 5 sobre 4. Né? 5 quartos. É 1,25, se eu não me engano. E o principal, olha só o meu erro do meu controlador aqui. Ó. Ele começa em 1. Por que ele começa em 1? A partir do momento que eu inicio a simulação, a minha referência a ser seguida é 1, e aquilo que o sensor de medida está medindo é 0. 1 menos 0, 1. Então, com o passar do tempo, ele começa a receber essa entrada aqui, que é medida pelo meu sensor com essa daqui. Então, basicamente, essa diferença aqui de 1 gera esse gráfico. Esse gráfico, 1 menos esse gráfico, gera esse daqui, o erro do meu controlador. Então, ele desce aqui, veio para cá, e o seu erro foi para 0. Bom, aí é interessante. A nossa pergunta para a gente responder agora. O meu PID, ele funciona até que a saída vá para 1? Essa é a pergunta. Será que ele age até que o meu erro de regime estacionário seja eliminado? É essa pergunta que a gente vai responder. Então, para que não tenha erro estacionário, a resposta do meu sistema tem que ser igual à entrada, já que o meu erro de regime estacionário é a diferença entre para onde eu mandei, que é R, menos para onde ele foi, que é o C. Olha só que interessante também para a gente dar uma olhada já nesse diagrama aqui, ó. Isso daqui é 1. Então, se eu aplicar uma entrada de grau unitário em H de S, simplesmente fazer o H de S igual com S0, isso daqui é 0, 10 sobre 10 dá 1. Né? 10 sobre 10 dá 1. Olha só, 1. Quer dizer que eu podia calcular desse jeito? Claro que eu poderia. Claro que eu poderia. Na verdade, um jeito fácil da gente fazer é a gente colocar em determinadas posições qual seria o ganho do meu sistema, ou simplesmente, se eu aplicar uma entrada de grau unitário, qual que é a sua resposta em regime permanente. Então, deixa eu mudar para o azul aqui. Nessa cor aqui, ó. Esse azul. Pronto. Esse meu sistema aqui. Se eu aplico uma entrada de grau unitário, para onde que ele vai? O S vai para 0, 10 sobre 10. Ele foi para 1. E aí, olha que interessante. 1 vezes 1 dá 1. Dá para fazer com G? Se eu aplicar uma entrada de grau unitário aqui, 0, 0,
20 sobre 25, 4 quintos. 4 quintos vezes 5 quartos deu 1. Ah, então quer dizer que teria um jeitinho fácil de resolver isso daí? Sim. Então, por isso que é importante a gente responder essa pergunta. Porque se eu conhecer um único ponto dentro desse laço, eu conheço todos os outros pontos facilmente. Só que eu não conheço esse, eu não conheço esse, não conheço esse, mas aqui eu sei que eu tenho um controlador PID. Então, por isso a pergunta: será que o meu controlador PID age até que meu erro estacionário seja zerado? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Exemplo 6. Antes do exemplo 6, olha só o programinha que está lá descrito para vocês, né? Eu vou rodar esse programinha aqui. Enquanto isso, eu mostro onde ele está aqui. Ele está colocado aqui embaixo. A única coisa, pessoal, que pode dar problema na hora da simulação, agora que eu vi, ó, esse figure tem que ser F minúsculo, não pode ser F maiúsculo. Então, eu tive problema em todos eles, né? Em todos eles. E olha só o jeito que eu estou simulando aqui a parte do nosso derivativo, né? O derivativo, primeiro eu fecho a minha lei de controle, está sendo fechada aqui, isso é, ele está fazendo o cálculo, isso daqui é esse cálculo que ele está fazendo. Né? E aqui é o meu U. Então, isso daqui é só para mostrar que se o meu M, quer dizer, o meu controlador PID, ele é feito através do jeitão normal, do jeito normal, né? Eu tenho uma função de transferência que é uma função de transferência imprópria, que é aonde ele calcula exatamente nesse ponto aqui. Então, a gente tem essa nossa malha fechada aqui, ó. Olha só, S4 e o S3. Então, a gente precisa trocar o derivativo para de tal forma que a gente tenha um desempenho adequado. Quer dizer, na hora da simulação, eu consiga simular o meu sistema. Então, o que eu fiz? Olha só, gama. Eu usei, interessante, né? O gama 0.01, e aqui eu defini o meu derivativo, né? O meu derivativo, e aí, então, eu faço um novo fechamento da malha, agora utilizando o TDS 1 mais gama TDS. E o interessante aqui é que eu usei esse valor aqui, né? Também é possível usar esse valor sem problema nenhum. Então, aí, lá no MATLAB, olha só, minha lei de controle agora, ou melhor, minha malha fechada para observar a minha lei de controle é o S4 em cima, o S4 embaixo. Então, é um sistema perfeitamente possível de ser implementado na prática. E aí, os nossos resultados, né, são exatamente os resultados que nós tínhamos obtido antes. Daria algum resultado diferente se eu colocasse isso daqui 0.1? Não sei. Vamos lá colocar 0.1. Por isso que é bom a simulação. A nossa resposta, ele está calculando aqui ainda, está calculando.
parecendo que está a mesma coisa, né? Está parecendo que está a mesma coisa. Só que uma das figuras que eu sem querer fechei, não deveria ter fechado, ela não dá exatamente a mesma coisa, não. Que é a minha lei de controle, quer dizer, a resposta do meu, a saída do meu controlador. Se eu fizer isso, ela vai oscilar muito. Então, por isso que eu escolhi um gama um pouco menor. Aqui, ó, olha só a minha lei de controle U, a quantidade que ela oscila. Então, ela está oscilando demais, né? Se eu mudar ele para 0,1, isso daí, a oscilação cai bastante. Então, por isso que nesse caso foi usado 0,01. Isso daí, pessoal, a gente tem que testar para ver qual que vai funcionar melhor. Por isso que a simulação dos sistemas de controle é importante para a gente. Agora, vamos lá. A pergunta. Tá? Comparando os nossos exemplos, a gente pode afirmar que o PID ajusta a saída do controlador até que a entrada seja zero. Ou que a resposta do meu sistema em malha fechada, seja 1. Então, o que eu quero descobrir? O que é que o meu controlador PID está fazendo? O que o meu sistema de controle está fazendo? Isso é, se eu aplico uma entrada de grau unitário aqui, se isso é 1, eu quero saber, porque eu já posso usar desde que eu saiba. Isso daqui é 1 ou isso daqui é 0? Então, eu estou na dúvida. Eu não sei qual dos dois é o correto. E para descobrir qual dos dois é correto, o que eu vou fazer no meu sistema? Já sei, olha só. Vou usar um HDS que tem um erro de regime permanente. E eu vou resolver isso daqui de uma forma extremamente rápida, sem quase nenhum problema para a gente. Como que eu vou fazer isso? Olha só o nosso diagrama aqui. Então, eu preciso calcular um único ponto no meu sistema. Vamos lá. Então, o meu controlador MDS, sendo meu controlador PID, então o MDS aqui, função de transferência, isso daqui já foi dado antes, e qual que é a diferença para o problema anterior? Esse H de S. É a única coisa que está de diferente. E aí, nele, aonde que nós temos a diferença com o anterior? Esse 8 aqui, ó. Esse 8 aqui, na hora que eu faço as contas, esse 8 aparece aqui. Isso quer dizer o seguinte, que C de T foi para 5 quartos. Opa, eu usei um sensor de medida que tem um erro de regime estacionário e isso acarretou que a saída ou resposta do meu sistema ele vá para 5 quartos, ele não foi para 1. E olha que interessante aqui, olha que interessante. Se eu falei que esse H de S, agora ele é 8 sobre S mais 10, então vamos aplicar aquela regra de fazer o S tender para zero. Se isso daqui for uma entrada de grau unitário, então isso daqui eu não sei, isso daqui eu não sei. Ah, eu sei que isso daqui é 5 quartos, que eu acabei de calcular. Qual que é o ganho do H de S? 8 sobre 10. Então, eu vou trocar a cor aqui para colocar os ganhos. Então, esse daqui é 8 sobre 10. Esse daqui a gente já falou que é 4
quintos. Agora, vamos lá. 5 quartos vezes 8 sobre 10. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 10, 40. Então, isso daqui foi 1. 1 menos 1, 0. Então, esse exemplo nos diz que o controlador PID não ajusta a sua entrada até que a resposta controlada do meu sistema vá para a minha referência a ser seguida. Porque nesse caso não foi. Ele tem um erro de regime estacionário, que foi colocado por esse termo de realimentação aqui, que foi colocado por esse termo de realimentação. Então, o meu controlador PID, ele age até que a sua entrada vá para 0. Eu acabei de demonstrar isso para vocês. Espera aí, professor. Quer dizer que na prova, então, se o senhor der a referência a ser seguida e aqui for um controlador PID, eu posso colocar 1 aqui, 0 aqui? Pode. Na entrada do meu controlador PID, pode assumir que vale 0. E se for feito isso, 0, 1, pronto. Então, isso daqui tem que ser 1. Né? Se isso daqui é 8 décimos, o que multiplica 8 décimos que dá 1? Tem que ser 5 quartos. E olha que interessante. O que multiplica 4 quintos para dar 5 quartos? Tá? Como que eu vou fazer essa conta aqui? Vamos pensar o seguinte. Se isso fosse um degrau unitário aqui, agora que vem a regra para ver se vocês entendem. Na verdade, isso daqui é um jeito fácil de ser calculado. Só que cuidado. Se eu aplicar uma entrada degrau unitário, isso daqui iria para 4 quintos. Então, eu vou fazer o seguinte. Já sei. A regra é, ou melhor, o jeito mais fácil de fazer é invertermos este valor aqui. Isso é, e se eu aplicar uma entrada de 5 quartos? Que é exatamente o oposto do ganho dele. 5 quartos vezes 4 quintos dá 1. Mas eu não quero 1 aqui. O que eu quero aqui é 5 quartos. Bom, se eu quero que ele vá para 5 quartos, então é só multiplicar por 5 quartos. Então, vou repetir. Da onde que veio isso? Simplesmente da inversão disso. Aí, eu simplesmente pego isso e coloco ele multiplicando aqui. Então, agora, isso, vezes isso, dá exatamente isso. Pronto. Resolvido o meu problema. Por isso que é importante eu conhecer pelo menos uma resposta dentro do meu laço da realimentação. Se eu conhecer uma única resposta, eu conheço todo o meu diagrama. Não há necessidade de calcular nada. Olha que interessante. Continuando aqui, é claro que esse exercício aqui, se eu não me engano, ele foi resolvido sem essa parte prática. Ele foi resolvido da forma como deve, ou melhor, a matemática por si só. Então, olha, foi feito todos os cálculos, né? Olha só o meu E de T. Lá nós mostramos que era 0. Então, ó, o 0 aqui. A lei de controle U. 25 sobre 16. Né? Exatamente o que tinha dado. Né? Para a resposta do sensor X de T, olha só. Veio 1. E a resposta, ou melhor, meu erro de regime estacionário, menos 1 quarto. Porque, afinal de contas, ele foi para 5 quartos. 1 menos 5 quartos, menos 1 quarto. E aí, se eu quiser traçar essas respostas aqui, se eu quiser traçar essas respostas, a gente tem elas aqui. Então, olha só.
não foi para 1. Não foi para 1, enquanto o meu sensor foi para 1. Então, isso demonstra aquela questão do meu erro. Olha só, o meu erro indo para 0. Então, demonstra que o meu controlador PID age até que a sua entrada vá para 0. Isso é importante para a gente. Agora, no controlador PID, quem que atua provavelmente para fazer isso daí ir para 0? Então, aqui é um exercício para a gente pensar o seguinte: qual das 3 parcelas do meu controlador PID age para a sua entrada ser 0? Vamos lá ver, então. Opa! Esse daqui é o IPD. Então, nós temos, olha o I aqui no meu ramo direto, e no meu ramo de realimentação, aqui está o braço do meu derivativo, aqui está o meu derivativo. Né? A parte do derivativo, essa daqui é a parte do proporcional, essa daqui é a minha parte do integral. Então, o que eu quero fazer? Bom, primeiro eu preciso saber quanto que vale H de S. Né? Quanto que vale H de S? Opa, a H de S, 9 décimos. Então, já sei, eu vou aproveitar aqui e vou colocar esses nossos ganhos aqui. 9 décimos. A minha planta G, 14,4 dividido por 16. Então, quanto que vale o KP? Talvez seja bom eu colocar aqui. 5. Então, ele vale 5. Quanto que vale esse daqui? Bom, se for levar em consideração isso daqui, fazendo S igual a 0, né? Esse ganho aqui seria 0. Vou fazer uma boa observação sobre isso. Tá? Só não consigo fazer isso aqui, porque isso daqui ele vai até o infinito. E esse a gente sabe qual que é o problema, é por causa da sua entrada. Ele vai, né? É claro, aqui eu vou mostrar para vocês que isso daqui vai para 0. Esse termo aqui vai para 0. Esses outros termos aqui não vão para 0. Então, mostrando que é o integrador, isso é a entrada do meu integrador, que vai para 0, ajustando o meu sistema de controle. Então, se a gente tem todos esses dados, eu vou ter que primeiro fazer uma malha fechada aí. Primeiro, eu vou ter que fazer uma malha fechada. Isso é, C de T sobre R de T, ou C de S sobre R de S. Então, como que a gente faz? Né? Olha só. C de S é G de S, KP, 1 sobre TIS, R de S menos HC, menos isso daqui, vezes HC. Nossa, será que isso daí está certo? Vamos dar uma checada. Vamos dar uma checada. Vamos dar uma checada. Cadê aquela nossa diagramazinho bonitinho ali? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Deixa eu colocar ele todo na tela. Beleza. O que é o CDS? CDS é G vezes KP. G vezes KP. Aí, o KP, aqui, ele é o produto dessas 3 somas. Então, ele multiplica essas três somas aqui. Então, eu estou começando pelo meu positivo aqui, ó. 1 sobre TIS. Então, 1 sobre TIS. Aqui eu tenho o meu E de S. O que é o meu E de S? É o R que está aqui, menos HC. Então, esse pedaço está feito aqui. Agora, está faltando esse daqui. Esse daqui é simplesmente 1 mais esse pedaço, porque eles estão em paralelo.
Então, isso daqui mais 1. Esse menos veio desse conjunto aqui. E isso daqui é HC. Então, olha só. Escrevi com uma única equação todo o meu fechamento da malha. É claro que agora eu preciso fazer o rearranjo para colocar o meu C de S em evidência. Colocando o meu C de S em evidência, então, peguei esse TI, multipliquei para todo mundo, vou mexer com isso daí, no final das contas, a gente tem essa nossa função de transferência de malha fechada. Então, vamos calcular agora quanto que vale o seu valor final, né? Quanto que vale o seu valor final. Então, C de S sobre R de S, C de S sobre R de S, é o limite do S da minha função de transferência de malha fechada vezes isso daqui. Então, agora, olha só, eu vou fazer aquele jogo de, para facilitar as minhas contas, todos os S's que não me dão problema, eu vou fazer igual a zero. Então, olha só, o jeito que foi feito aqui não foi cuidado, né? Não é esse cancelamento aqui, não. É este com este. Então, cancelei isso, esses dois, foram cancelamentos. Agora, quais S eu estou fazendo igual a zero? São todos os S's que não me dão problema. Então, esse, 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 esse. Ah, esse daqui foi para zero, né? Mas esse também vai para zero. Então, aonde que eu tenho problema aqui? Né? Isso daqui ficou. Esse S aqui eu tenho problema, então vou circular em verde os que me dão problema, quer dizer, se eu substituir o S tendendo para zero nele, a minha resposta vai para infinito, né? E não é isso que eu quero. Então, sobrou esse S aqui. Então, eu tenho esses dois S's que me dão problema. Então, vou deixá-los lá. Fazendo as contas. 14,4, 16. 14,4, 16. O 5, o 5. E esse 1 sobre S aqui. Aqui ficou 1 mais 14 sobre 16, 14,4, 16, 9 décimos, 5. E aqui ficou 1 sobre S, isso daqui foi para 0, mais 1. Agora não tem jeito, tá? Agora não tem jeito, eu preciso fazer essas somas, porque eu preciso cancelar esse S com esse S aqui. Então, mas facilitou bastante a minha conta. Então, por isso que a minha dica para a prova é: não façam as expansões se cair um problema desse. Deixa ele lá, pode fazer o S igual a zero nesse esquema aqui, chegando até aqui, e aí sim fazer as contas. Então, agora fazendo as contas, eu observo que esse S cancela com esse S e o meu resultado 10 nonos. Bom, agora vamos calcular todo o resto. Então, esse daqui foi calculado 1 ponto. E o resto? Como que fica? Bom, 10 nonos vezes 9 sobre 10, isso daqui vale 1. 1, isso daqui também vale 1, porque é uma entrada de grau unitário. 1 menos 1, 0. Agora, vamos lá. Se esse vale 1, entrou 1 aqui. Esse daqui é difícil de ser calculado, porque eu preciso vir dessa direção aqui para calcular ele. Eu não posso vir nessa direção. Porque se eu fizer nessa direção, eu vou errar. Aqui é o meu derivativo. E eu coloquei esse ganho aqui como zero. Quer dizer, se entra 1, sai 0. Está correto isso? Bom, o jeito da gente entender é a própria natureza do controle derivativo. Onde o controlador derivativo age? É na derivada do erro. Ou melhor, da derivada da sua entrada. Se a sua entrada não varia com o tempo, ela é uma constante, porque com o tempo tendendo ao infinito, o meu sistema para de oscilar,
Se ele parou de oscilar, a entrada vai ser uma entrada constante. A derivada de uma constante é zero. Então, está condizente com o que foi calculado aqui. O que está faltando aqui? O B saiu, o D saiu, está faltando o A e o U. E esse termo aqui. Quanto que vale o U? Regra prática. Olha só, né? É basicamente inverter isso vezes isso. Só que, novamente, por que inverter isso vezes isso? Porque se eu fizer o seguinte, aplicar uma entrada de grau unitário, ele vai para 16, ou melhor, 14,4 dividido por 16. Se o U for uma entrada de grau unitário. Se a minha entrada for 16 sobre 14,4, então, vezes 14,4 sobre 16, isso daqui dá 1, mas eu não quero que ele vá para 1, eu quero que ele vá para 10 nonos. Então, é só multiplicar por 10 nonos. Calculamos aqui. Quanto que vale esse valor aqui? Bom, esse valor, para calcular esse valor, é só multiplicar por 5. Então, o que eu tenho que fazer é dividir por 5. Dividindo por 5, 16. 14,4 vezes, dividindo por 5, 2 nonos. Quanto que vale o A? Esse eu não vou calcular para vocês, mas ele é relativamente simples. É 16 sobre 14,4 vezes 2 nonos é o seu resultado. Isso mais 1, ou melhor, este menos 1 menos 0. Então, significa que o meu A é até fácil de calcular. O A vale 16, 14,4 vezes 2 sobre 9 mais 1. Pronto. Calculamos todos os resultados que estão no nosso diagrama de blocos. De uma maneira fácil. De uma maneira fácil. Né? Então, também demonstrei para vocês que isso daqui é exatamente zero. Isso daqui é exatamente zero. E posso usar isso, posso, a entrada do meu sistema de controle, de um PID, ou do meu integrador, quando eu escrevo ele de outra forma, aquela entrada é sempre zero. Né? E aqui tem todos esses cálculos feitos aí. Fizemos esse daqui, né? Os outros aqui, ó, se a gente fizer esses cálculos, eles estão feitos aqui. E aqui estão os nossos gráficos das nossas respostas. Né? Para observar, então, quem atua até o erro ser anulado é a parte integral do nosso controlador PID. Né? Olha só. E esse daqui? Eu vou usar a regra prática. Só que eu quero uma entrada de grau de amplitude 3. Então, entrada de degrau amplitude 3, eu vou colocar o 3 aqui. Vamos dar uma olhada. Olha o nosso sensor de erro aqui. Os nossos ganhos, eu vou trocar de cor. Fazer em verde. Então, esse daqui, ó, só fazer o S igual a 0, 8 terços. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 8 sobre 3. Opa, faltou mais um 0 no meu 8 aqui. Né? Pronto, 8 sobre 3. Esse daqui, ó, só fazer o S igual a 0. 0, 0, 2 quintos. Então, esse daqui, 2 quintos. Nós já vimos que a entrada do meu integral eu posso assumir como 0. Então, vamos colocar outros valores em vermelho. Então, como aqui, ó, esse termo aqui vale 0. Como esse termo sai daqui e vem para cá, então esse daqui também é 0. Se esses dois, se aqui é 0, 3, consequentemente, esse daqui
3. Esse daqui é um derivativo. Com o tempo tendendo ao infinito, ele não age mais, ele para de agir. Então, esse daqui é zero. Né? Esse daqui é... Peraí, professor, zerou tudo aí? Não, não zerou tudo. Nós temos esse lado aqui que eu preciso saber quanto que ele vale. Mas agora vamos lá. Para chegar até aqui, eu preciso vir por este outro lado. E aí, se eu tenho 3 aqui, bom, a regra era... Pego, inverto isso. Se eu aplicar 3/8 vezes 8/3, isso daqui seria 1. Mas eu quero que ele vá para 3. Então, vezes 3. Então, eu descobri que isso daqui vai para 9/8. Aí eu tenho 2/5. O resultado tem que ser 9/8. Então, esse daqui é 5/9 vezes 2, 8. Então, nós temos 45 sobre 16. E se aí isso daqui é 45 sobre 16, quanto que vale isso daqui? Simplesmente 9 sobre 16. Então, 9 sobre 16. Como esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, então esse daqui tem que ser 9 sobre 16. Com isso, pessoal, nós terminamos o nosso capítulo 6. Com relação ao projeto de sistemas de controle, olha só, foi falado, se eu não me engano, um pouco na última aula, mas eu vou salientar agora, né, o que a gente precisa realmente. Na primeira parte do trabalho, nós fizemos o seguinte: simplesmente simulamos a nossa suspensão quando ela passa por um determinado obstáculo, seja ela uma lombada ou seja ela uma depressão. Então, eu sugeri que fosse uma lombada, e eu construí uma lombada não muito boa, porque é uma semicircunferência, então isso daí ele tem as pancadas secas, tanto na entrada quanto na saída. E agora, o que eu quero que vocês façam? Então, aqui é o seguinte: eu quero que vocês, então, coloquem o nosso sistema de controle completo. Isso é, nós vamos colocar um controlador e vamos comparar a nossa resposta controlada com a nossa resposta não controlada, quer dizer, o sistema em malha aberta, quando ele simplesmente passa sobre a lombada. Então, o nosso sistema de controle vai resolver o problema das oscilações? Essa que é a pergunta. E o que eu quero aqui? Então, eu quero, primeiro, que vocês apresentem o diagrama de blocos do nosso controlador PID agora. Tá? Cuidado com o que está sendo realimentado, aonde está sendo realimentado e a forma que está sendo realimentado. Tem outro detalhe. Se é um sistema de controle, qual que é a minha referência a ser seguida? Isso é interessante. Qual que é a minha referência a ser seguida? Bom, se eu vou colocar um sistema de controle para controlar y de s, primeiro, o que é controlar y de s? Eu estou querendo que y de s permaneça sempre na mesma posição, independente se houver lombadas ou depressões, ou eu suba numa calçada, ou eu caia num buraco. Mas espera aí, então qual que é a referência sempre? A minha referência é sempre 0, porque eu quero que ele fique parado naquele nível.
Então, se eu passar numa lombada, eu quero que a massa não suspensa suba e desça, e a minha massa suspensa YS fique parada. E aí, então, o que vocês devem fazer? Escolher o nosso controlador PID, então, quais são os parâmetros para fazer isso daí. E aí, professor, como é que nós vamos fazer, sendo que a gente não conhece? Chutômetro. Tentem valores. O objetivo aqui, pessoal, não é a gente encontrar a melhor solução para o nosso caso. É simplesmente nos fazer trabalhar um pouco com o sistema de controle completo. E aí ele fala, medir YS e Y dois pontos. Não, dessa vez, vamos retirar isso daqui, né? Vamos retirar isso daqui. Sem isso daqui. Sem isso daqui. Então, eu quero que meça Y de S, que é o deslocamento da massa suspensa. É claro que eu quero a nossa lei de controle. E aí, quais são os detalhes interessantes? Primeiro, qual controlador eu vou usar? O PID, o IPD ou IP-D? Espera aí, IP-D? Esse daqui, né? I e o P estão aqui no meu ramo direto e o meu D está no ramo de realimentação. Então, esse daqui, na verdade, é o PI-D. Nós temos todas essas opções. Além disso, nós também temos uma outra pequena opção, dependendo do que a gente quer fazer. Se eu quiser, por exemplo, implementar um PID, eu preciso tomar cuidado e fazer essa implementação para o meu derivativo. Além disso, eu posso ter... Cadê as formas do nosso controlador PID? Cadê as formas do nosso controlador PID? Onde que elas estão? Variações no nosso controlador PID. Então, esse daqui seria o nosso PID tradicional, onde eu preciso trocar isso daqui pelo o jeito de se implementar, então colocando desse jeito. Vale a pena verificar o valor do nosso gama, por exemplo, se é 0,1 ou 0,01. Né? Então, ele pode ficar desse jeito aqui, só que, como foi falado, pode ser que isso daqui, indo direto para o nosso zero, como é nosso zero de entrada aqui, então, isso daqui ele vem com o sinal negativo direto para cá. Então, não há necessidade aqui de colocar, por exemplo, o nosso sistema de primeira ordem, para tentar eliminar aquela variação brusca de uma entrada, de uma referência a ser seguida, quando ela é diferente de zero. Né? Então, não há necessidade de fazer isso. Então, cadê ele aqui? Eu só quero mostrar qual que eu estou me referindo. Esse daqui é o IPD. Aqui são as implementações. Ó. Esse caso aqui, ó, onde foi colocado também esse sistema de primeira ordem aqui. Como isso daqui ele tem uma referência igual a zero, então não tem necessidade desse meu sistema. Isso daqui fica inutilizado, porque eu quero manter a minha suspensão, o Y de S, sempre paradinho no seu local. Né? Então, o que vocês têm aí para conseguir fazer isso daí? Para evitar, isso daqui foi feito para evitar isso daí. Então, essa daí é a segunda parte do trabalho de vocês. E aí, quais são as dicas? Então, verificar a necessidade do PID completo. Pode ser que só um PI seja suficiente, eu não preciso do termo derivativo. Né? E quando eu uso um termo derivativo? Quando eu preciso melhorar o amortecimento do meu sistema. Se eu não precisar melhorar o amortecimento do sistema, não preciso usar o derivativo.
E se eu utilizar o derivativo, ele tem que ser dessa forma aqui, onde eu vou escolher o valor de gama 0,1 ou 0,01, por exemplo, ou algum outro valor ali. Eu tenho... e como que eu vou ver, assim, o seu resultado? Observar se a lei de controle não oscila muito, né? Porque vamos imaginar como que é o sistema de controle que a gente poderia colocar. Seria um cilindro hidráulico, que eu vou ejetar óleo ou retirar óleo, ou cilindro pneumático, que eu vou ejetar ar e tirar ar, então eu vou fazendo o mecanismo ficar funcionando várias vezes seguidas, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe. Não, eu posso quebrar. É melhor que ele vá mais devagar. Então, por isso que é importante eu observar a minha lei de controle. S4 aqui não precisa fazer, né? Não precisa fazer. Uma boa data de entrega é após a terceira prova, uma semana após a terceira prova. Então, esse trabalho aqui vai ser lá para quase final de fevereiro. E assim como eu fiz da primeira parte do nosso projeto, que é a simulação da suspensão, eu também vou voltar aqui para a gente comentar melhor sobre como que eu vou fazer esse projeto, quais são as nuances, quais são os detalhes, o que pode me atrapalhar, como que eu vou construir o nosso diagrama de blocos, para de tal forma que a gente chegue e obtenha esse nosso resultado. Certo? Então, eu volto a trabalhar com isso o ano que vem. Bom, vamos agora para os nossos detalhes finais. Deixa eu parar, deixa eu deixar, ou melhor, vou continuar gravando aqui ainda pelo seguinte, para deixar registrado para vocês, quando vocês forem assistir essa aula, que é o seguinte, hoje é dia 15. A semana que vem, nós já entramos no nosso recesso de Natal, né? Recesso de Natal, recesso de Ano Novo, e hoje nós terminamos o capítulo 6. Então, nós fizemos o capítulo 5, o capítulo 6. Então, o que acontece? A próxima aula, que é dia 3 de janeiro, eu venho de novo aqui e apresento para vocês a segunda prova nos mesmos moldes e no mesmo formato que foi a primeira prova. Então, dia 3, eu venho aqui, explico, mostro a prova para vocês, falo para vocês o que vocês devem fazer, vou mostrar algumas dicas, sempre gosto de fazer isso, e o resto exatamente o mesmo. Quer dizer, no dia 5, não tem aula, no dia 5 de janeiro não tem aula. Então, dia 3 eu entrego a prova, dia 5 não tem aula, e a gente volta, e vocês vão entregar essa prova para mim no dia 10. E dia 10, nós começamos com critérios de desempenho. Em teoria, são 1, 2, 3 aulas de critério de desempenho. Depois nós temos mais 3 aulas de estabilidade, 1, 2, 3 aulas de estabilidade. Quer dizer que dia 31 eu entrego para vocês a terceira prova, que vocês vão entregar para mim no dia 7. E aí eu corrijo a prova o mais rápido possível. Eu não vou fazer igual essa segunda prova, pessoal, prometo para vocês, tá certo? Deixa eu parar aqui a nossa gravação da aula de hoje, mas antes disso, pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Não. Então, ótimo. Deixa eu parar a gravação aqui.